é cosmoguiné, né? Então tem essa dupla relação, né? Um jogo de palavras, porque ao mesmo tempo o cosmos, né? O cosmos são isso, são os astros, os universos que estão aí. E a Guiné, ela é uma erva, que é uma erva que se chama erva da Guiné, né? Que é utilizada para os banhos de erva, para a proteção dos corpos, mas ao mesmo tempo o que é interessante é que o nome dela é erva da Guiné por conta das utilizações dos escravizados vindos da costa da Guiné. Mas ao mesmo tempo, ela é uma erva que é 100% brasileira, sul-americana. Então, a partir disso, eu começo a pensar diferentes utilizações da mesma coisa, porque a Guiné ela também tem um outro nome que se chama Amansa Senhor, e era uma poção, assim, era um veneno utilizado no período colonial para matar os senhores de escravos. E aí, enfim, basicamente pegava-se o caule da erva e aí botava-se no café ou na bebida do senhor, e aí ele estava morto dentro de um ano. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma erva que é utilizada para a proteção dos corpos. Então, isso me interessa muito, essa contradição entre a vida e a morte, entre aquilo que pode te curar, também poder te matar. Então, nesse sentido, como o curador é o chileno, ele não pôde estar aqui no Rio, mas eu me entendo assim como um sujeito que trabalha com a planta muito mais do que sobre ela. Então, essa é uma exposição que é feita com a Guiné. Então, por quê? Porque eu utilizo diferentes formas e utilizações da mesma coisa, às vezes para uma coisa, às vezes para uma coisa oposta. Então, essa grande estrutura aí no final que vocês estão vendo, foi o enterro da minha avó, que eu fotografei. E eu desenvolvi um processo em que eu fotografo os negativos, e aí eu pego os negativos e eu coloco os negativos dentro do banho de erva, dentro do banho de Guiné. E aí eu já fiz isso com vários negativos, mas esse é o trabalho final, em que quando ela faleceu, eu fotografei o enterro e eu falei, bom, aqui agora acabou, esses são os últimos. E aí o que aconteceu foi que quando eu peguei o negativo, não existia mais o fotograma, ou seja, a individualidade de cada um dos negativos, ela tinha desaparecido, era só um objeto inteiro. Assim, eu falei, esse é um objeto aqui. Então, nesse sentido, nessa parte da exposição, a Guiné, ela atua como um agente destruidor da imagem. Né? A Guiné, ela está ali e ela escolhe o que vai aparecer, o que não vai. Ela fala assim, aqui eu escolho tirar, aqui eu escolho mostrar. Então, essa relação em que eu não controlo, né? Eu não tenho controle sobre o que vai aparecer ou não. E aí, por outro lado, nas cosmoguinés, que são essas grandes folhas, ela tem uma utilização oposta. Porque, não sei se vocês já viram como é que um filme ele é revelado, mas você bota ele dentro de um tanque, você bota um revelador. Eu desenvolvi um revelador só de Guiné. Então eu pego e eu boto só um líquido que eu desenvolvi de Guiné, e aqui, se ali a Guiné ela escolhia aonde esconder e ela destruía o negativo, aqui ela permite que o negativo seja visto, porque é ela quem revela a imagem. Então essas utilizações opostas, teoricamente, elas se encontram no mesmo espaço, né? Então, aí, enfim, aí eu fiz algumas esculturas de bronze também, em que eu pego essa parte da Guiné, que me interessa muito, que é o caule, porque é a partir do caule em que ela pode matar, mas também é a partir do caule que ela dá vida, porque é a partir do caule que ela se reproduz. E aí eu faço essas esculturas em bronze, que é, né, o metal das grandes esculturas, dos grandes monumentos, mas o que me interessa é muito mais os detalhes, a pequena folha, o pequeno galho, que passam, às vezes, desapercebidos, assim. Então é isso, por exemplo, se o Trump apertar o botão de destruir a humanidade daqui a 5 minutos, todos nós morreremos, mas as Guinés aqui elas se eternizam. Então tem essa relação, né, de uma coisa que é efêmera e de uma coisa que é perpétua, assim. E me interessa bastante. Aí aqui é uma coisa simbólica, assim, que eu pego esses negativos que estão expostos aí, e aí eu resolvo matá-los ou eternizá-los. Então eu coloco eles dentro dessas garrafas e
enfim, partindo daquele pressuposto, né, de que nada se cria, tudo se transforma, a imagem que está aqui, se um dia ela desaparecer, ela vai continuar aqui. Não necessariamente como imagem, mas de alguma outra forma. Ela pode se dissolver, ela pode... Enfim, ela vai escolher como ela vai ficar, né? E por fim, existem essas séries desses objetos suspensos, ela se chama colisões, e basicamente eu começo a pensar a partir... eu começo a pensar o que é a matéria, né? E começo a pensar a relação que nós temos com a matéria, então, e com a matéria e com o sagrado, por consequência. Então, basicamente, eu vou na loja de macumba, eu compro imagens, e aí, pequeno parêntese, todos nós aqui estamos presos pela gravidade, né? A gravidade, ela nos condiciona alguma coisa, mas as nossas escolhas, se eu piso para cá, se eu piso para lá, ou se eu piso para o outro lado, essas escolhas são feitas por nós. Então, a mesma coisa, o mesmo princípio, eu aplico para os objetos. Então, eu faço esses objetos colidirem uns contra os outros, e aí a forma com que eles vão colidir, a forma com que eles vão existir depende deles, assim, né? Assim como é feito com a Guiné, né? Então é uma relação de parceria, como se eu fosse só uma gravidade, e aí se eles quebrassem, eles vão quebrar de alguma outra coisa. Isso para pensar o quê? Isso para pensar a nossa relação com o sagrado. Porque o sagrado, né, ele só existe a partir da relação, o sagrado enquanto objeto, ele só existe a partir da relação que nós estabelecemos entre nós e entre o objeto. A gente só diz que uma coisa é sagrada e ela só se torna sagrada quando nós atribuímos a ela esse valor simbólico sagrado. E aí, os objetos que estão na loja de macumba, eles são só matéria, eles são só como uma matéria cósmica, só que nem nós, assim. Eles não têm uma relação mágica implícita ali no objeto, né? Porque eles só começam a existir enquanto objetos sacros nesse sentido. Então é como se fosse quase um convite e uma incompletude, assim, da imagem, porque como eles estão quebrados, a gente sempre precisa imaginar o que seria daquilo, né? O que seria o resto. Então, acho que o que se aplica ao objeto também pode se aplicar a essas imagens e também a essas outras imagens aqui que a Guiné resolveu esconder, né? Então, esses objetos que estão quebrados, que estão incompletos, também estão dialogando com aquela obra ali, que também está dialogando com essa imagem que um dia vai desaparecer. Aí, é isso. Obrigado. Olá a todas e todos, eu me chamo Ian Sheibub, sou artista plástico, estou com uma exposição
nesse momento, que está na última semana, no MAC Niterói, que se chama Cosmo Guiné. E aí hoje a gente, no programa, né, das atividades paralelas da exposição, eu tenho essa honra imensa de receber aqui o professor, historiador, Ogan, e muito mais, Luiz Antônio Simas. Muito obrigado, Simas, por estar aqui, por trocar essa ideia, assim. Eu acho que a ideia, na verdade, é mais que a gente faça um bate-papo mesmo, reverente, que a gente troque um pouco de ideia, assim, fale um pouco dos textos, fale um pouco da exposição, assim. O que você acha? Eu acho ótimo. Primeiro, boa noite, obrigado, Ian, pelo convite. O teu trabalho, que é um trabalho formidável, um trabalho muito bacana. E então é uma alegria estar aqui conversando com vocês para falar um pouquinho sobre isso. Vamos bater um papo. Você pode começar a falar da exposição, do trabalho. A gente vai contribuindo de uma forma mais descontraída, nem por isso menos, digamos, eficaz em relação ao trabalho que você fez. Mas, por mim, podemos ir assim. É uma alegria estar aqui. Pô, maravilha. De repente, acho que posso mostrar aqui algumas vistas da exposição, assim. A gente está com um catálogo que chegou hoje, impresso, já vai estar nas suas mãos também, Simas. Quem quiser, me manda uma mensagem que o catálogo... Enfim, acho que algumas cópias vão estar no museu também. E é isso, acho que de repente eu posso começar a apresentar aqui umas coisas das vistas. Mas é isso, né? A exposição, ela, na verdade, se chama Cosmo Guiné porque, enfim, acho que isso é interessante, né? Acho que o primeiro contato, assim, eu acho que eu tive com essa coisa foi a partir de um ponto de macumba, né? Eu sou a quinta geração de uma família de terreiro aqui em Niterói, lá no Morro do Bumba, que, enfim, minha avó era mãe de santo, né? E aí o meu pai, agora, ele também é pai de santo, mas vem desde a minha bisavó, assim, e desde a mãe dela, até onde a gente sabe. E aí é isso, a gente cantava um ponto que aquele ponto folha que mexe, folha, Guiné, folha que mexe, folha, Guiné, é o rei do Guiné, folha que mexe, folha. E aí isso começou a me trazer assim, um monte de ideia, né? Porque é isso, a Guiné, a planta, ela é um monte de coisa, mas também ela é um espírito, né? Que é o caboclo Guiné.
Ogan, e muito mais, Luiz Antônio Simas. Muito obrigado, Simas, por estar aqui, por trocar essa ideia, assim. Eu acho que a ideia, na verdade, é mais que a gente faça um bate-papo mesmo, irreverente, que a gente troque um pouco de ideia, assim, fale um pouco dos textos, fale um pouco da exposição, assim. O que você acha? Eu acho ótimo. Primeiro, boa noite, obrigado, Ian, pelo convite. O teu trabalho, que é um trabalho formidável, um trabalho muito bacana. E então é uma alegria estar aqui conversando com vocês para falar um pouquinho sobre isso. Vamos bater um papo. Você pode começar a falar da exposição, do trabalho. A gente vai contribuindo de uma. Para começar, nos trabalhos maiores, que se chamam cosmognés, eu pego o negativo e coloco dentro do banho da erva da Guiné. Nesse sentido, a erva ela atua como uma editora do trabalho. É ela quem diz qual imagem vai aparecer e qual imagem não vai aparecer. E nesse sentido, a individualidade dos fotogramas ela é acabada, ela é destruída pelas interações com a erva da Guiné.